Segunda parte. A celebração do mistério cristão. Primeira seção. A economia sacramental. No dia do Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério. O tempo da Igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação pela liturgia da sua Igreja, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Durante este tempo da Igreja, Cristo vive e age, agora na sua Igreja e com ela, de um modo novo, próprio deste tempo novo. Age pelos sacramentos, e é a isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. É por isso que importa, antes de mais, pôr em relevo esta dispensação sacramental. Capítulo 1. Assim, aparecerão mais claramente a natureza e os aspectos essenciais da celebração litúrgica. Capítulo 2. Capítulo 1. O mistério pascal no tempo da Igreja. Artigo 1. A liturgia, obra da Santíssima Trindade. 1. O Pai, fonte e fim da liturgia. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos céus nos encheu de toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos, na caridade, santos e irrepreensíveis na sua presença. Destinou-nos de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim, aprouve a sua vontade para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu Filho muito amado. Efésios 1, 3-6. Abençoar é uma ação divina que dá a vida e de que o Pai é a fonte. A sua bênção é, ao mesmo tempo, palavra e dom. Benedictio, eulogia. Aplicada ao homem, tal palavra significará a adoração e a entrega ao seu Criador em ação de graças. Desde o princípio até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira criação até aos cânticos da Jerusalém Celeste, os autores inspirados anunciam o desígnio da salvação como uma imensa bênção divina. Desde o princípio, Deus abençoa os seres vivos, especialmente o homem e a mulher. A aliança com Noé e todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade, apesar do pecado do homem, pelo qual a terra fica maldita. Mas é a partir de Abraão que a bênção divina penetra na história dos homens, que caminhava em direção à morte, para fazer regressar à vida, à sua fonte. Pela fé do Pai dos crentes, que acolhe a bênção, é inaugurada a história da salvação. As bênçãos divinas manifestam-se em acontecimentos maravilhosos e salvíficos. O nascimento de Isaque, a saída do Egito, Páscoa e Êxodo, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador e o regresso do pequeno resto, a lei, os profetas e os salmos, que entretecem a liturgia do povo eleito, se por um lado recordam essas bênçãos divinas, por outro respondem-lhes com as bênçãos de louvor e ação de graças. Na liturgia da Igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada.
O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. No seu Verbo, encarnado, morto e ressuscitado por nós, Ele cumula-nos das suas bênçãos e, por Ele, derrama nos nossos corações o dom que encerra todos os dons, o Espírito Santo. Compreende-se, então, a dupla dimensão da liturgia cristã, como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com que o Pai nos gratifica. Por um lado, a Igreja, unida ao seu Senhor e sob a ação do Espírito Santo, bendiz o Pai pelo seu dom inefável, 2 Coríntios 9,15, mediante a adoração, o louvor e a ação de graças. Por outro lado, e até a consumação do desígnio de Deus, a Igreja não cessa de oferecer ao Pai a oblação dos seus próprios dons e de lhe implorar que envie o Espírito Santo sobre esta oblação, sobre si própria, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que, pela comunhão na morte e ressurreição de Cristo sacerdote e pelo poder do Espírito, estas bênçãos divinas produzam frutos de vida para que seja enaltecida a glória da sua graça. Efésios 1:6.